Olá para você, está começando mais uma edição do Igreja em Saída, programa que te deixa bem informado com as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia nessa quinta-feira, viu? É sempre uma alegria poder passar esses minutinhos junto de vocês aí de casa. E a gente começa o programa de hoje, como é comum às quintas-feiras aqui, tendo aquele momento de trazer bons exemplos missionários e evangelizadores da nossa igreja por esse nosso Brasil. E você sabe, quem sempre traz essas boas histórias para nós são os amigos da TV Pai Eterno. Conosco aqui mais uma vez está a Tiara Castilho. Tiara, bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Obrigada, Guilherme. Bom dia para você e para todos. Realmente, hoje eu tenho aqui uma história muito linda para contar para vocês. Vamos conhecer quem fez essa reportagem, foi o repórter Alex Rodrigues, o trabalho inclusivo realizado pela Igreja Católica, prestando assistência e também contribuindo na efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, mas também promovendo a valorização de seus talentos, oferecendo oportunidades para a participação na vida comunitária da igreja. Vamos acompanhar? Inclusão, necessária em todas as áreas. Na religião não é diferente. Existem pastorais em todo o Brasil que se dedicam a fazer da acessibilidade um ato natural do dia a dia, como uma oração. A pastoral da inclusão, ela existe para pensar na inclusão da pessoa com deficiência, com necessidades específicas dentro da igreja e também na sociedade como um todo. Então, o nosso público são as pessoas com deficiência e suas famílias, então a pessoa com deficiência visual, com surdez, a pessoa com deficiência intelectual, deficiência física. Em muitas igrejas pelo Brasil, as pessoas com limitações físicas conseguem receber normalmente a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia nos apresenta muitos exemplos de inclusão. O anúncio do Evangelho é um convite a todos, né? Ide pelo mundo e evangelizai todos os povos. Então não tem raça, não tem condição física, alguma coisa que impeça o evangelho de chegar até essas pessoas. E lembremos que Jesus tinha um cuidado muito especial, principalmente por esses. Um exemplo desse trabalho de inclusão religiosa é o que a Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, presta para os fiéis que frequentam as celebrações. A Lucivânia faz a interpretação de tudo para as pessoas com deficiência auditiva. A palavra de Deus, ela tem que ter acesso a todos, né? E a Libras, ela veio trazer essa acessibilidade para o surdo. E esse trabalho, ele é muito importante, porque como que a pessoa vai ter acesso à palavra de Deus se ela não está entendendo? Eu quis dizer que assim fica sendo a novena, uma celebração religiosa para as pessoas com deficiência auditiva, quando não temos a presença de um intérprete. A vinda deles torna tudo mais prático e faz com que essas pessoas se sintam incluídas. Hoje, tem 9 anos que eu estou aqui na missa. É muito especial estar na Igreja Matriz todas as terças-feiras, junto com os intérpretes. Tem vários surdos também que frequentam aqui no horário certo, das 2 horas da tarde. Também temos as missas aqui na Matriz. Eu gosto muito, me sinto unida com todos, é uma ótima inclusão. Mas esse levar a palavra de Deus está ligado também à vida de oração e ao mesmo tempo à caridade. A caridade que é emergencial, mas também a caridade que nos leva à tomada de consciência e de nos comprometermos com um mundo mais justo e solidário. E nesse sentido, o aspecto missionário, que o Papa Francisco nos motiva tanto para sermos uma igreja em saída, que vai às periferias existenciais e às periferias geográficas. Deus nos enxerga como quem ouve. Deus abençoa todos com igualdade. Deus ama todos nós.
Muito lindo, né, essa reportagem, esse exemplo, né, que poderia ser seguido por todos nós, por todas as igrejas, um trabalho de uma igreja aqui em Goiânia, Goiás, e que tem realmente chamado a atenção, já que dessa forma as pessoas que têm deficiência auditiva conseguem participar da missa completamente, né, Guilherme? É verdade, Tiara. Como é importante, né, essa preocupação de toda a sociedade, né, não só na igreja, mas quando a gente fala da comunicação, das escolas, dos órgãos públicos, mas a gente vê a igreja especialmente preocupada com o anúncio do evangelho chegando também a essas pessoas, né? Que bacana o trabalho. Obrigado por terem trazido essa história tão bonita pra gente nessa semana. A gente se vê na quinta-feira que vem, combinado? Até mais, até quinta. Fica com Deus. Valeu, Tiara. Até lá. E olha, ontem, como nós reforçamos aqui no programa ao longo de toda a semana, a igreja celebrou, junto da festa litúrgica de Santa Baquita, o dia para a oração e reflexão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Realidade que parece distante nos dias de hoje e até do nosso país. Mas isso é só uma sensação, viu? Pesquisas apontam que pelo menos 50 milhões de pessoas sejam vítimas da escravidão moderna. Dom Evaristo Spengler, recém-nomeado bispo de Roraima e presidente da Comissão para o Enfrentamento do Tráfico de Pessoas da CNBB, nos falou sobre a importância de debatermos este tema nos dias atuais. E o Papa Francisco e toda a Igreja querem chamar a atenção sobre a dignidade do ser humano. Todos nós somos uma criatura de Deus, né? Todos somos imagem e semelhança de Deus, todos nós somos um templo do Espírito Santo. O próprio São Paulo fala na carta aos Gálatas, que foi o lema da campanha da Fraternidade contra o Tráfico Humano em 2014, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, além de chamar a atenção sobre a dignidade humana, esse dia também quer tirar a invisibilidade do tema do tráfico de pessoas, porque muitas pessoas ainda perguntam: existe tráfico humano em nossos dias? Parece um tema que já é do passado. Nós não podemos esquecer que o Brasil ele deixou de ser um país escravocrata um pouco mais de 100 anos, mas a mentalidade ainda persiste em muitas pessoas. Como é importante combater essa mentalidade, né? Esse é um convite que Papa Francisco nos faz com tanta frequência. E Dom Evaristo também conversou conosco sobre o que todos nós, que somos leigos, engajados na igreja e na sociedade, podemos fazer por essa causa. Vamos conferir. Nós educamos os nossos filhos que eles podem ser vítimas de um aliciamento de um traficante, porque o tráfico hoje em dia, ele não se dá de uma forma violenta, uma pessoa pega a pessoa, coloca num carro e sai em velocidade. Não. O tráfico ele acontece pelo aliciamento, de um modo geral. A pessoa vai sendo induzida, que a proposta que lhe está sendo oferecida é para ganhar muito dinheiro, né? Vai se tornar um jogador famoso no exterior, ou vai se tornar uma modelo, né? E essa pessoa ela vai recebendo alguns benefícios, como, por exemplo, vai recebendo alguma roupa de marca, recebe algum dinheiro, mas depois tudo isso é induzido como uma dívida que ela não consegue mais pagar, levada para um outro território do país ou no exterior, e ela fica permanentemente endividada, impossibilitada de sair daquele lugar. Então, eu dizia assim, é importante que nós consigamos, na educação dos filhos, passar essa realidade que ainda é atual, que muitos jovens e adolescentes podem ser vítimas desse tráfico. Então, eu convido a você que está em casa, nos acompanhando nesse momento, que reze. Reze contra o tráfico de pessoas. Reze pelas vítimas que são hoje violentadas com o tráfico de pessoas. E reze também para que não desanimem aqueles que lutam contra o tráfico de pessoas. Uma responsabilidade de todos nós, né? Agora, uma última notícia que chegou agora há pouco, direto de Roma. Os membros da presidência e os assessores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão reunidos no Vaticano, em Roma, e tiveram na manhã de hoje um encontro com o Papa Francisco. Nessa oportunidade, nossos bispos tiveram um momento para agradecer ao Pontífice por sua dedicação à Igreja no mundo todo, especialmente ao povo brasileiro,
Pedro, a quem se refere sempre com um apreço muito grande. Outra atividade nesta manhã, como você pode ver aqui nas fotos, foi a celebração da Eucaristia no Sepulcro de São Pedro. A missa foi presidida pelo arcebispo de Cuiabá e segundo o vice-presidente da CNBB, Dom Mário Antônio da Silva. Então, essa viagem que começou no último dia 2, segue ainda ao longo dos próximos dias, que a gente possa rezar, então, pelo nosso episcopado, pela presidência e pelos assessores da CNBB que estão nesse momento de partilha, de comunhão com a Santa Sé. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a você pela companhia. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, até lá.